Essa ideia é do Tantra e aconteceu há mais de 1000 anos. Saudações solares, caríssimos inscritos nesse canal, cujo tema é autoconhecimento. Hoje vamos falar sobre chakras, a vedete do metafísica. E como sempre, vou tentar estabelecer uma analogia entre esse conhecimento metafísico e a ciência. Então eu vou trazer uma reflexão sobre a relação que pode existir entre a teoria dos chakras e os sistemas, as estruturas fisiológicas reconhecidas hoje pela ciência moderna. Fiquem até o final, porque lá eu vou apresentar como você pode se auto-observar por meio desse conhecimento milenar. Bem, há diversas interpretações sobre a teoria dos chakras, mas vai ser na escola de tradição Tantra que vai apresentar o melhor modelo sistematizado e detalhado. Tantra é uma das tradições espirituais bem antigas, milenares da Índia. Para você ter uma ideia, os primeiros escritos só surgiram no século VI depois de Cristo. Até então, tudo era repassado oralmente. Há uma névoa de mistérios sobre essa literatura até hoje, mesmo na Índia. A palavra Tantra é do sânscrito e significa contínuo, mensurando a conexão que existe entre o indivíduo, microcosmo, com o universo macrocosmo. Já a palavra chakra significa roda, e essa roda é um vórtice de energia com ação psíquica, muito associado aos diferentes tipos de sensações e aos vários estados de consciência. Isso tem muito a ver com os nossos desejos que geram sensações e a maneira como a gente satisfaz eles numa referência aos estados de consciência em realizar essas ações de satisfação do desejo. E também tem a ver com o equilíbrio emocional que foi tratado no posto anterior. É como se a teoria do chakra fosse uma versão metafísica sobre o assunto. A tradição Tantra, ela ensina a lidar com a energia vital de nome prana e estabelece a relação intrínseca que existe entre o corpo, as sensações e os estados de consciência. E no caso dos chakras, que são constituídos de energia prânica, o Tantra chama de centros da consciência ou portais da consciência, com pontos que unem o corpo, a mente e o espírito. Esse conhecimento, inclusive, que é nobre na metafísica, ele foi incorporado pelo yoga adiante, que atribuiu práticas específicas sobre esses centros psicoenergéticos. E aqui vale ressaltar, né, que naquele tempo não existia ciência, não existia essa divisão entre ciência e metafísica que hoje nós temos na nossa sociedade. Toda abordagem sobre a psique humana era empírica, baseada na observação que ocorria ou durante as práticas meditativas ou durante a execução de asanas. Asanas é o nome que se dá para as posturas do yoga. Bem, em sua literatura, o Tantra diz que são 7 os chakras principais. Eles estão ilustrados didaticamente para que as práticas pudessem ser realizadas, como um caderno de instruções. Ela diz também que consciência é algo que hoje é representado por aquilo que conhecemos como ego, ou seja, o ego é o representante oficial da consciência que está para o mundo e o deseja. Essas maneiras, né, do ego gozar o mundo estão na descrição de cada um dos 7 chakras principais, que são os portais da consciência. E eles vão sinalizar como está indo essa jornada do ego no mundo. Isso teria função, tanto no Tantra como no Yoga, de agir sobre o desenvolvimento da consciência, que ensina o ego, seu representante oficial, lições desafiadoras sobre transitoriedade, desapego e sobre empatia e solidariedade. No modelo tântrico, os 7 chakras estão ilustramente distribuídos sobre o sistema nervoso central. E aí,
podendo cada um deles estar associado aos plexos nervosos e às glândulas endócrinas lá conectadas e que hoje a gente conhece categoricamente. Vamos a um exemplo considerando um sentimento que é comum a todos nós, o medo. O medo é um tipo de sentimento que desencadeia vários estados de consciência como respostas emocionais. Na descrição do chakra raiz, ou Muladhara Chakra, mula de raiz, dara de fluxo, fluxo de energia raiz, tem a ver com ancoramento. A descrição desses chakras fala sobre sobreviver, sobre vontade de ser, cujo verbo que fundamenta essa vontade de ser é o sobreviver. E o ego vai pensar, eu ataco ou eu fujo? Assim, essa resposta ao medo vai apresentar o estado da consciência em que se aloja o ego no que diz respeito a essa vontade de ser, ou a esse fujo ou ataco. Se há desequilíbrio nesse chakra, a insegurança em ser se torna demasiada e o medo sucumbe o sujeito. Ou quando há preocupação sobre o medo em sobreviver, ela se torna muito excessiva, o nível de ansiedade se eleva ou a depressão surge. Ou ainda, quem tem desejo por uma vida fácil e faz uso constante de mecanismos de defesa, o ego está egoísta. Fisiologicamente, esse medo raiz se conecta com o plexo sacral e ele é responsável pelas sensações de dor, temperatura e tato, e com as glândulas suprarrenais, responsáveis pelo nível de estresse no corpo. Resumindo, isso serve para todos os chakras, o ego recebe os estímulos que trazem sensações, que criam pensamentos e que geram respostas a partir do estado de consciência em curso, do qual atualmente a gente pode dizer que o corpo físico reage por meio de plexos nervosos e glândulas endócrinas. Essa ideia é do Tantra e aconteceu há mais de 1000 anos. Humanos como nós, naquele tempo, percebiam, intuíam e simbolicamente expressavam por meio de desenhos como o do chakras, a importância dessas regiões fisiológicas para o equilíbrio físico e emocional. Principalmente porque todas as práticas elas tinham como foco agir sobre o sistema nervoso parasimpático. Ninguém sabia disso na época. E esse sistema é responsável pelo relaxamento. Hoje a neurociência comprova isso por meio de estudos sobre a meditação. A teoria do chakras ela é uma simbologia muito sofisticada e pode ser interpretada em pleno século XXI como uma forma de conhecer os processos neurológicos, bioquímicos e até psicológicos em nós humanos. Isso deixa claro que o bom diálogo entre o conhecimento ancestral e a ciência, ela é saudável. A teoria do chakras é bastante extensa e mereceria vários posts. A gente vai tentar produzir mais sobre esse assunto adiante. Mas há 10 anos atrás eu escrevi um e-book que traz uma abordagem detalhada sobre aquilo que eu chamo de DNA etéreo, onde eu apresento toda a estrutura sutil que produz e sustenta o ser humano a partir da literatura do Tantra. Mas por enquanto, para você tirar proveito prático, conheça as cores que identificam esses chakras, lembrando que esses chakras são portais da consciência, então eles retratam o nosso estado de consciência. Quando nos identificamos com determinadas cores, nós estamos inconscientemente evidenciando um pouco do estado mental em que nos encontramos. Assim, desperte. Namastê.